boa noite. O contato direto desta semana traz até si um pouco daquilo que tem sido o trabalho de algumas associações que proporcionam dias melhores aos mais necessitados. Muitas pessoas dedicam o seu tempo para cuidar de crianças com necessidades especiais que enfrentam vários desafios, sobretudo a nível de inclusão e tratamento. Veja na reportagem que se segue relatos emocionantes de quem recebe assistência. Em meio a tantos desafios, a solidariedade salta à vista através de associações que vêm transformando a vida de muitas pessoas. Desenvolvem trabalhos fundamentais para grupos vulneráveis da nossa sociedade, como crianças vítimas de abusos sexuais, pessoas com necessidades especiais, pessoas em situação de rua e várias outras. Dentre estas associações está a Colmeia, Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, criada em 2014. Uma iniciativa que partiu desta ativista que tem um filho com perturbações do espectro de autismo. Isabel Muniz não imaginava que, ao se tornar mãe, estaria começando uma nova jornada que ajudaria várias outras famílias com crianças que têm alguma deficiência. Eu, como todas as mães, assim como tenho um filho com 19 anos neste momento que tem espectro de perturbação de autismo, eu vi-me na necessidade, assim como os outros pais, da criação da Colmeia, porque as respostas também repercutiria para o meu filho. Essa falta de resposta, eu senti-me assim como os outros pais que têm filhos na mesma condição. Portanto, é uma resposta que servirá, eu pus-me no lugar das outras famílias, não é? E abracei-me esta causa, fundando a Colmeia para também ajudar as outras famílias que estão na mesma condição e outras, por vezes, em situações mais precárias, porque são famílias que não têm escolaridade, famílias que vivem na condição da pobreza, famílias que não têm formação. Então, nós, os pais que têm filhos na condição de deficiência, entendemos que deveríamos juntar, juntamente com o apoio do especialista, na altura, a antiga primeira-dama disse que não tinha um projeto, ou que não ia apoiar um projeto só, que ia trabalhar com vários projetos. Então, falei com ela no sentido de apoiarmos com este projeto. A associação tem como principal missão sensibilizar a população e os poderes públicos sobre a temática da deficiência para a criação de respostas e oportunidades para cada cidadão que possa estar na condição de deficiência. A Colmeia trabalha com crianças, adolescentes e também com alguns jovens com mais de 18 anos que vêm sendo acompanhados desde o início da sua criação. A carência de especialistas nas diversas áreas da saúde traz também até esta associação pessoas das outras ilhas. Não trabalhamos só na cidade da Praia ou na Ilha de Santiago, a nossa abrangência é a nível nacional e os pais também que vêm das ilhas que nos procuram, nós procuramos dar resposta, tendo em conta que as ilhas não têm essas especialidades que nós temos aqui na cidade da Praia. E como é que tem sido, por exemplo, o atendimento às pessoas que chegam das outras ilhas? Os atendimentos das pessoas que chegam das outras, por vezes vêm diretamente. O hospital, por exemplo, alguns especialistas que já sabem o nosso trabalho, por vezes nos encaminham. O que é que nós fazemos? Priorizamos, porque como sabemos que as ilhas não têm essas respostas, por vezes desmarcamos os pacientes da cidade da Praia para poder atender as famílias das ilhas, porque é importante saírem daqui
com alguma informação, com algum atendimento que lhes permita no seu dia a dia a saber como lidar, para além dos atendimentos da orientação, mas serem mesmo atendidos pelos especialistas daqui que eles precisam de atendimento. Então vem nesse sentido e nós temos vindo a colmatar, mas quando vão, por exemplo, para as ilhas, como tem já com a ficha, com as orientações, nós damos alguma orientação via telefone. A referida associação tem como público-alvo crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais diversificadas, associadas a quadros como hiperatividade, déficit de atenção, dificuldades específicas de aprendizagem, perturbações no desenvolvimento e na linguagem, deficiência intelectual e de neurodesenvolvimento, crianças e jovens com mobilidade reduzida, paralisia cerebral, multideficiência e perturbações do espectro do autismo. Fomos até à casa de uma família para conhecer de perto a rotina de uma mãe com uma criança que tem necessidade especial. Esta mãe, que faz parte da Colmeia, tem um filho com paralisia cerebral e teve que adaptar a sua rotina desde o nascimento de Davidson em 2009 para dar mais atenção ao filho. Hoje, com 32 anos, a Natalina tem um único filho, o Davidson, a quem dedica todo o seu tempo. Minha dia levanta, dá-se café, depois dá-se banho, minha dia cuida dele. Leva para fisioterapia, se tem alguma consulta para levar, tudo tem que estar servindo, está conseguindo trabalhar, senão se bem tem que estar deixado de lado. Já não tem que estar focando. Conta que começou a perceber que o seu filho tinha algumas dificuldades a partir dos seus 6 meses de vida. Com o passar do tempo e com acompanhamento médico, veio o diagnóstico de paralisia cerebral. No início, quando não tive ele, depois de uns tempos, vira claro diferente de outros meninos. Cada levanta a cabeça, cada xinta, outra pulchinta, cada xinta. Depois vai bater nota, a família bate nota. Depois mandamos para fazer um ataque de cabeça. Quando um beijo, tem paralisia cerebral. Paralisia cerebral é caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura do corpo. Essas alterações são secundárias a uma lesão do cérebro em desenvolvimento e podem ocorrer durante a gestação, no nascimento ou no período neonatal, causando limitações nas atividades cotidianas. Apesar de ser complexa e irreversível, crianças com paralisia cerebral podem ter uma vida rica e produtiva desde que recebam precocemente o tratamento clínico e cirúrgico adequados às suas necessidades. Há mais de 4 meses que Davidson, de 3 anos, faz fisioterapia pelo menos uma vez por semana na Associação Colmeia. Colmeia sempre está escrito lá, estava que reunião, depois mais fácil assim, depois eu bem chamam para sempre estava para fazer fisioterapia, tá? Eu de fazer que tem está cheio, depois de repente eles chamam, esse nome sempre estava lá, eles chamam para levar para fazer fisioterapia. Depois vira para levar, mas é um vez por semana, para levar fazer fisioterapia. Então fazia ele fisioterapia lá na GMPG. Então fazia ele lá, desde quando ele descobriu, depois passando lá, desde novo não leva lá, não leva tinha uns 5 anos. Depois de 5 anos já vira cata levar já vira cata puri, carregar para levar, para pôr na costa, para levar a estrada abaixo para tornar bem. Ali que tinha acesso de carro, que tinha poleva, ou pode chamar algum carro para tomar. Depois daquele coronavírus para tudo, depois quando bem chamam para fazer consulta lá é a praia, neurologia. Depois eles passam um papel outra vez para fazer fisioterapia. Depois mesmo ali na GMPG nunca consegui passar em tiro. De repente eles chamam para fazer lá Colmeia.
Sem poder trabalhar para cuidar do filho, Natalina recebe uma pequena pensão social de quase 6.000 escudos e o apoio financeiro do pai para os custos do dia-a-dia. Mas a pouca condição financeira é compensada com o afeto recíproco entre os dois. Pelo sorriso desta criança, vê-se que Davidson recebe muito amor. Apesar das dificuldades, esta mãe, que cuida sozinha do filho, conta que tenta dar sempre o seu melhor. É fácil. É fácil para morir. Principalmente na condição que está saindo só. Para cuidar, para levantar, para o carrega, para o dar banho, para o paciência, para a comida. É fácil. Para morir cada vez mais essa cria, cada vez mais está ficando mais pesado. É fácil para mim. Mas está bem, dia. Ele é um menino carinhoso, sorridente, está alegre o dia. É ele sim. Já porque ele amor, com carinho, com força, com vontade, já vou conseguir alcançar. Para nos dias também. Como constrangimentos enfrentados pelas pessoas com paralisia cerebral, destacou o acesso à consulta nos centros hospitalares. Por causa disso, muitos procuram apoios nas associações. Na colmeia, as crianças com necessidades especiais recebem acompanhamentos com especialistas, nomeadamente fisioterapeutas e psicólogos. Também recebem aulas de música e de poema. Para além de outras aulas, recebem aqui também capacitação em artes plásticas e é isso que vamos conhecer agora com o professor Caia Barbosa. Em falando que é trabalho ali? O nosso trabalho é dentro do campo psicomotor, né? Então trabalhamos também na descoberta de vocações artísticas. E automaticamente também estamos aqui a fazer umas experiências nesse momento. Estamos a fazer experiências com técnicas motor, que é exercício antes de pintarem um quadro. Os alunos estão aqui numa forma de terapia ocupacional. Então, dentro desse campo de terapia ocupacional, então aí descobrimos os artistas que estão mais vocacionados pelas artes plásticas. E aqui deste ateliê já saiu grandes talentos, tem grandes talentos? Não, e por acaso já fizeram grandes obras e aí vai surgir os novos artistas. E já saíram daqui alunos já que estão a fazer os seus trabalhos em casa, que já não pertencem a quem não está a vir para a formação, porque acham que já estão mais ou menos dependentes. Cuidar de crianças com necessidades especiais vai muito além do que garantir as necessidades básicas. Quem cuida deve demonstrar o carinho, a aceitação e o entusiasmo. Aqui, neste espaço, aprendem que são capazes de serem criativos, diz Caia Barbosa. Através da aprendizagem, descobrem que podem comunicar com o mundo através da arte. Aqui passamos é mostrar que eles são capazes, né? Porque isso é o propósito da artes plásticas. É uma forma de eles expressarem, porque às vezes podem não saber comunicar através da fala, mas eles falam, aqui há uma comunicação através da arte. Descobrir as suas capacidades e colocá-los na sociedade como artistas. Eles podem ser artistas normais, como qualquer artista, para além dos problemas motor. As pessoas com necessidades especiais lidam diariamente com inúmeros desafios. Um deles é conseguir uma inclusão plena. E hoje ali, por acaso, a parte de inclusão ali, últimos tempos tem estado, graças a que as associações, assim, como a Colmeia,
acarinhar, então já não se consegue levar para a sociedade novos valores, e nunca sabemos hoje para uma pessoa que tem algum problema, alguma deficiência, médica pode sanar. Ministros de negócios, tem outros ministros na campus de escrita, outros declamam poemas, outros mesmo também pintam seus sonhos. Você imagina, um menino também está falando, me sonha com o céu de estrela, que ele quer, também é de pôr na papel. Então imagina que ele anda tão levando para a sociedade, então mostra que ele é feito para uma pessoa. Então, por exemplo, o ministro pinta de Cuboca, para esse que tem um movimento comum. Então que ele não está mostrando que ele é um pintor de paisagem feito para uma pessoa que é portadora de tal deficiência. Então aquele aqui não se leva para a sociedade. Então se tem que incluir isso, que gosta de dinheiro, que tem tudo, nós é tudo igual. Ter uma deficiência não faz com que uma pessoa seja melhor ou pior do que uma pessoa sem deficiência. É de extrema importância que o diagnóstico seja feito precocemente para que a criança possa ter acesso a profissionais especializados. Por isso, qualquer suspeita, a família deve procurar especialistas, como fez esta mãe. Elson Mendes, minha mãe é Cleison Furtado. Minha filha tem 5 anos e ele está no estudo de diagnóstico de autismo. Ele está na sessão Colmeia, onde ele trabalha 2 vezes por semana, desde novembro de 2019. Com 1 ano e 6 meses, o seu filho começou a regredir na aprendizagem e a partir daí veio a suspeita de que ele podia ser uma criança com necessidade especial. Ele começa a regredir na fala e muda seu comportamento. Então, enquanto até 1 ano e 6 meses ele está falando mamá, papá, danca, crê, de repente minha filha deixa de falar mamá, deixa de falar papá. Ele começa a ter aquele comportamento que criou uma coisa que te pediu. Ele está querendo, ele chora, só chora, pode tentar saber o que você quer. Ele começa a ficar andando na ponta do pé e tem movimentos repetitivos. Ele começa a estar estranho, se a madrinha está no curso de farmácia. Então ela, com sua mãe, que sua mãe tem farmácia, começa a estar suspeita também. Então eles começam a mandar vídeos. Aqui onde vídeos de criança com os movimentos repetitivos, estando na ponta do pé, só chora, quando escreve uma coisa, começa a identificar em vídeo. Na última psicóloga que eu tive, há meses atrás, a psicóloga falou, não, minha filha está apontando tudo para ter autismo. Só que autismo tem 4 níveis. E tem indica que minha filha é aquele primeiro nível, o nível mais leve. Como ele é tão nervoso, assim, que de cada nível tem um tipo de um comportamento mais agitado. Mas minha filha mostra que tem problemas de socialização, principalmente crianças dessa idade. O autismo afeta quase todos os aspectos do comportamento. A fala, os movimentos do corpo, o interesse por amizades, a vida social e as emoções. O mundo autista é muito variado, vai dos que nem falam até aqueles com habilidades incríveis. Ellison tem 2 filhos e, à semelhança de outras mães, teve que adaptar a sua rotina para cuidar, sobretudo, do segundo filho, o Cleison. Diz-se preparada para todos os desafios. A mim, como mãe, é fácil. Você sabe que o filho é diferente. Que enquanto outras crianças, em certa idade, já está fazendo tanta coisa, minha filha ainda está chega lá. Mãe é mãe. Está pronto para todo momento. Tem os momentos que você fraqueja, que você pensa, pode perguntar a Deus para morrer, mas você tem que ser forte. Então, aquela assim foi a maior meta, ser forte para minha filha, para ser caminho para ajudar ela que tem que conseguir alcançar aquele seja o objetivo. Crianças com autismo podem desenvolver talentos específicos em determinadas áreas de conhecimento, desde que essas habilidades sejam identificadas e estimuladas da forma inteligente. Uma das maiores preocupações das famílias que estão no universo particular do autismo é com o futuro dessas crianças.
Preparar o filho para ir à escola é o maior desafio desta mãe que não vê ainda os estabelecimentos de ensinos em Cabo Verde preparados para receber crianças com necessidades especiais. Esse ano ele finaliza no jardim. Mas a gente tinha filhos a preparar para a escola. Porque Cleison vai ao jardim desde 1 ano, que nem nunca tinha suspeita que ele era autista. Então ele vai ao jardim com 1 ano, depois de 1 ano, 2 anos, tal que ele leva ele para a colmeia. Cleison vai ao jardim que entra com 1 ano, é de creche. Cleison fazia 4 anos e ainda está na creche. 4 anos que ele está na sala e ele se prepara para pré-escolar. Mas aqui está falando com o diretor, não, é aquele dia de creche que tem que entender, é aquele que se lida com ele. Mas todo dia tem que ser preparado para ele no jardim. A mim, ultimamente, eu termino formação de monitor infantil, para ser tia de jardim. Mas minha maior motivação para fazer aquela formação é os filhos. Para saber como que lida com o Cleison, e como que lida se eu trabalho num campo que tem criança, para saber como que lida com aquela criança especial. Para modo que nunca era tia de jardim, então procura uma formação para aquele ponto lá, que é que tia de jardim que está prepara para aquela. Era justo, como tia de jardim sabe que tem aquele espaço que tem crianças especiais, procura uma formação para aquela. De lá, de pessoal de colmeia, que tive que ir no jardim explicar-se que Cleison se avança de turma, de 4 para 5 anos, para a escola, é que está preparado para a escola. Esse ano finalista, esse ano está na sala de meninos de idade, de 5 anos. Mas, próprio, você pensa, mas que se ser Cleison dentro da sala de aula, que tem que estar sentado na mesa, para fazer atividade. Se Cleison no jardim próprio, gosta que você estava aprendendo aquilo lá. Tem que ter um acompanhamento, alguém para acompanhar ele dentro da sala. Nos governos nunca se prepararam para aquilo, até mesmo o professor. O professor não dá que o professor terá ser máximo. Mas assim que é suficiente numa sala que tem 30 alunos ainda com um especial no meio. Mas aquele é quem é medo em relação a Cleison, no fim de jardim, no próximo ano letivo para a escola. Esta mãe não tem um trabalho fixo, mas faz alguns trabalhos de artesanato no seu dia-a-dia para conseguir algum sustento, apesar de ter todo o apoio emocional e financeiro do pai do Cleison. Ellison deixa uma mensagem de sensibilização para a sociedade e também para as autoridades. Para a nossa sociedade, então falar sociedade para ter mais respeito e para mais amor para crianças. Não só para crianças, mas tudo jovens, crianças e jovens especiais, em geral. Porque existe o preconceito. Então, hoje, eles que sabem o que está passando. Ele é mais criado, ele está bem, que se risco, mas que sabe o que está passando. Então, tem um bocadinho de empatia para aquela mãe que está tentando fazer de tudo para ser filho. Para nós governo, pensa fazer mais para nós. Pensa job, para cada mãe que está fazendo tudo por tudo, todo dia. Para ajudar a ser filho, para desenvolver, para saber ser filho, o que pode fazer para ser filho, tem aquele desenvolvimento, até mesmo tem um único que pode bem. A nós nos governos nunca tem praticamente, nas linhas, nos governos nunca tem nenhum apoio que está dando. Aquele que pouco que está dando é insuficiente para tudo que ele demanda que não tem com crianças especiais na Cabo Verde. Nessa senda, a presidente da Colmeia destaca a necessidade de implementação de políticas públicas para mais inclusão das pessoas com deficiência. Eu estava a dizer, em termos da melhoria das políticas públicas, que passam por estes desafios, em questão da acessibilidade no seu todo, acessibilidade arquitetónica, física, mesmo comunicativa, certo? Porque os surdos, quando vão a um lugar, deveriam ser atendidos, independentemente da condição. Uma pessoa com autismo, independentemente da sua condição, o atendedor, por exemplo, deveria saber como fazer. Nas escolas, nós deveríamos ter também acessibilidade, não só a nível físico, mas também em termos de comunicativo e conteúdo, em termos de proteção social. As famílias deveriam também beneficiar da pensão. Neste particular, o governo diz que vai ser aumentado, isto é importante. A nível da saúde, Cabo Verde ainda
não temos um serviço de intervenção precoce, temos a área do despiste vocacional e formação profissional que precisa também de ser melhorado, a inserção de jovens com deficiência no mercado de trabalho. Então há um desafio enorme a vencer em termos de Cabo Verde na melhoria das políticas públicas no seu todo, não é? Porque se a área que precisa de atenção e de intervenção é a área da deficiência. Mas nós também não fomos educados no passado, culturalmente, a dar uma resposta com mais tecnicidade, porque a tendência é que as pessoas com deficiência não aprendem ou são incapazes. Não é verdade, é uma questão de oportunidade. Se todas essas áreas fossem trabalhadas, nós estaríamos com crianças mais estimulados, teríamos pessoas sim com deficiência, mas estando na condição de deficiência, beneficiando desses serviços, de certeza que teríamos pessoas com mais aptidão, pessoas com formação, pessoas a frequentarem o ensino superior. Então, valia a pena, não é, termos essas respostas no passado e também trabalhar o futuro. Porquê? Porque são respostas que, em termos de direitos humanos, não é? São respostas em termos do resgate do ser humano. E não é só o outro, qualquer um de nós poderá estar na condição de deficiência. Então o país tem que trabalhar as respostas para qualquer cidadão que esteja na condição da deficiência. Nos últimos anos, a Associação tem registrado um acréscimo significativo do número de cidadãos que buscam os seus serviços, abrangendo neste momento um total de 800 inscritos. De sublinhar que desse número, 525 são assistidos regularmente pela Associação Colmeia. Saímos para um intervalo e voltamos dentro de instantes. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta com o Contato Direto. Continuamos a falar sobre a pequena infância e os seus diversos desafios, mas agora com a Associação das Crianças Desfavorecidas. A CRIDES atua em 4 áreas de intervenção, nomeadamente a educação, a saúde, a proteção social e a promoção do voluntariado, beneficiando centenas de famílias com crianças em situação de vulnerabilidade. Fundada em 1998 pela Lourença Tavares, a Associação das Crianças Desfavorecidas se dedica até hoje à promoção e defesa dos direitos e deveres da criança e sua família. Atua em 4 áreas de intervenção, nomeadamente a educação, a saúde, a proteção social e a promoção do voluntariado. Hoje, a cofundadora desta ONG sente-se orgulhosa do trabalho feito. O que me marca imenso é, por exemplo, quando eu saio, que chego a lugares e encontro jovens que foram crianças da CRIDES e que se dirigem a mim. Quer em Portugal, quer em Cabo Verde, nas ilhas, não importa. Tenho sempre que encontrar os que passaram pela CRIDES para dizerem: Tia Lu, estou cá, Tia Lu, portanto, valeu a pena. Este voluntário trabalha na CRIDES desde 2005. A decisão de fazer parte desta associação veio depois de ele ter participado numa formação sobre a problemática da droga promovida pela referida associação. Este tema chamou-lhe a atenção e por isso decidiu dar o seu contributo, sobretudo à sua comunidade de Além Cachorro, que enfrenta esta problemática. Minha comunidade, igual a tudo que as outras comunidades também, é uma comunidade no qual tem desafio ligado à temática de droga e pelo fato de mim de Além Cachorro, né, bairro onde eu nasci, quem cria, com tudo que as oportunidades que Mbata tem enquanto jovem voluntário e fazer parte de que as formações, enfim, junto com a CRIDES, não tem feito um pouco de aquilo que está dentro do alcance dessa instituição,
no sentido de dar esse contributo para que tenha uma sociedade melhor. E nesse caso de Lenca Chor, tendo em conta que nossa intervenção é na área da prevenção, digamos assim, e falando de prevenção, não se está falando de criança, porque está falando, digamos assim, que é de pequenote, que pode fazer aquele trabalho com criança, para que pode bem colher bons frutos, digamos assim. Então, nós temos levado para lá um projeto bonito que é denominado Caravana, né? Ou seja, um projeto denominado Projeto de Rua, em que nós tivemos a oportunidade de acolher um número significativo de crianças, média de uma dezena de crianças, e tendo em conta espaço físico e aquelas condições que não tinha, que atrava para mais, apesar de que tem mais crianças naquela situação, o único que não acolhe que as crianças dito de ir na rua e não conseguir fazer um trabalho de perto com eles, no sentido de fazer com que as crianças também tenham uma oportunidade e consigam, de facto, hoje, o melhor caminho é estudar, o melhor caminho é progredir na vida para que nunca bem tenham, digamos, oportunidade de bem ficar no meio de males sociais e, por conseguinte, camba no mundo de droga ou entre outros males sociais. Apesar das intervenções das organizações, o ensinamento maior deve sair da família. Deve ela proteger as crianças de diversos comportamentos de risco e problemas de saúde, incluindo abuso de substâncias e delinquência, fornecendo às crianças segurança emocional e econômica, orientação e estabelecimento de limites apropriados, supervisão, satisfação das necessidades básicas, segurança, estimulação do desenvolvimento e estabilidade. Crianças de e na rua também é uma outra problemática que preocupa esta ONG desde há muitos anos, diz a presidente da Acrides. Primeiro iniciamos com crianças que viviam mesmo na rua, mas foi duro, era muito doloroso. Acabamos por ir às crianças de rua, mas que tinham onde estar. Passavam o dia na rua, o resto do dia na rua, porque as mães trabalhavam nos bairros. Quando chegamos ao bairro de Tira-Chapéu, tendo a escola, que foi onde se instalou a biblioteca em Abalila, trabalhamos no bairro de Tira-Chapéu, na altura, pelo problema que o bairro apresentava. Então, não deixamos de trabalhar com crianças de rua. Mas com a pandemia da Covid-19, aumentou a pobreza, aumentou crianças de rua. E nós apresentamos um projeto e estamos à espera. Esperamos que para o próximo ano poderemos ter a nossa caravana e realmente ir ao encontro. Porque trabalhar com crianças de rua, tens que ter uma equipa de educadores de rua, animadores de rua, e irem ao encontro dessa criança. A caravana irá nos servir de instrumento para se mostrar à criança a importância do teto, da casa, do estar junto em família. A Acrides já beneficiou durante os seus 24 anos centenas de crianças e continua a prestar o seu apoio a centenas de famílias. Liliana Borges, hoje com 34 anos, recebe apoio da Acrides desde os 12 anos de idade. Hoje tem 4 filhos e enfrenta várias dificuldades, desde a habitação, desemprego e alimentação. Desde quando quem tinha 12 anos para quem recebe apoio, tinha-se até receber apoio de Acrides. Nós era canto criança de cabeceira. Gosto de tudo isso grande. Esposa me de que fica, que tinha-se até aquele apoio. Eles ajudam com coisa de escola para a minha filha, cesta base para casa. É mãe de 4 filhos e atualmente se encontra desempregada. Recebe as cestas básicas da associação e também o apoio do pai, das crianças e de alguns familiares, mas mesmo assim enfrenta várias dificuldades no dia a dia.
E a minha ali, tenho 4 filhos e 4 filhos, a venda passa um bocadinho mareado, mas está bem. Todo dia eu cozinho. Todo dia eu vou cozinho. Que é bom que cozinho. A mim eu comer, mas para minhas filhas não está de olho para andar. A mim, pô, não ficar com fome. Não aguenta, pô, mim é grande, mas menino que está esfera. Menino que está esfera, esse conta de olho, conta dá. Daquela mim está vindo de torresmo, mas é separado, um catinho e dinheiro para comprar torresmo, para comprar queijo, que sabe travessa para pôr torresmo nele, para fazer para beber. Mas bem me pedir ajuda e foi metade. Liliana diz que não consegue arranjar um trabalho fixo porque tem problemas de saúde. Trabalho assim, muito frio. Trabalho um catiga de jogo para morrer. Para trabalhar na casa de alguém, meu é operado, não tem problema na coluna. Não tem problema de saúde. Não está sentindo mal, não está desmaia. Hoje em dia eu sinto mal na estrada, que um perigo carro da mim. Então, dor na cabeça, tchau demais. Tchau que está dando, gente chega de fazer taque, nada que conta. Tem problema de vista, minha que estou direito. Tchau, já me pedi tia, Lu também ajuda. Isso está dando. Tem tchau problema de saúde. Minhas filhas também têm tchau problema de vista também. Aquela. Mas minha está querendo também. Eles dão uma ajuda para fazer uma consulta lá da carne, que é lá. Para além de dificuldades na alimentação, ela enfrenta também a problemática da habitação. E chuva melhor que chuva mesmo, está pinga dentro de casa. A minha daí também conheço filhos. Não pode fazer 3 semanas que ele não está na casa de minha avó. A minha daí também conheço filhos ali. Chuva também, menos vai cama com aquele que está pinga, mas para lá ali tudo está pinga. Seja capaz de cair, ou aquele polo essa também é dura, casa de antigo. Aqui que estava menino, casa que é dura. Sente-se grata pela ajuda que vem recebendo desde a sua infância. Este adolescente de 17 anos também é um dos beneficiários e voluntários da Acrides e trabalha junto das comunidades no terreno. A questão da violação e exploração sexual de menores é o que mais lhe preocupa. Às vezes é na seio familiar, às vezes é na fora, porém, a maioria das vezes é na seio. Então, o fica um bocado chocado. A nossa merda fica um bocado chocado com essa realidade de ter pessoas ainda nesse nível, com um nível de abuso de uma criança, ou principalmente quando é filho, quando é sobrinha, até pode condicionar rapazes. Mas é mais prático nas meninas, né? Mas de uma forma geral, o que mais está chocando, o que mais está choca todas as pessoas e acríticos é o caso do tipo de crimes de abuso sexual, exploração de menores, enfim, esses crimes. Por isso que não está sair para a sociedade, não está tentar engajar pessoas, não está tentar mostrar seus direitos, seus deveres e uma hora que se previne para que não diminui esses casos que isso acontece. Tivemos impactos grandes até hoje. E também é dolorosa a experiência vivida pela Acrides com crianças vítimas de um abuso sexual. Desde 2015, nós decidimos abraçar essa problemática por causa da Jussara, que todos conhecem a história no final da Jussara, e outras crianças vítimas, e ainda estamos nisso hoje. Para quem não se lembra, Jussara foi assassinada em maio de 2015, depois de ter vivido anos de abuso sexual. Ela foi encontrada morta numa lixeira. O suspeito era o próprio pai, que ficou em prisão preventiva até 2016, altura em que foi julgado e condenado a 25 anos de prisão por abusar e matar a própria filha com vários golpes da faca na lixeira municipal na zona do Palmares Grande, na cidade da Praia. Apesar do arguido ter negado a prática do crime, o Tribunal da Praia não mediu as mãos na sua condenação. Mesmo com desfechos trágicos e também com sensibilizações, a problemática do abuso e exploração sexual de menor
ainda continua preocupante, diz Lourença Tavares, que defende uma justiça amiga das vítimas. Estivemos no bairro, iniciamos no bairro da Calabaceira, depois fomos para o bairro de Achada São Filipe, depois o bairro da Achada Grande Trás, o bairro da Bela Vista e o último foi o bairro do Tira Chapéu. E nesses bairros temos crianças que foram vítimas, que lidamos com um problema, por isso é que defendemos uma justiça amiga, defendemos que haja condições humanas para se ouvir a criança e não fazê-la repetir. Queremos que os juízes, os advogados, se coloquem no lugar da criança enquanto juízes a fazerem justiça, enquanto advogados a defenderem os agressores, porque infelizmente as crianças têm assistência, mas os agressores têm a defesa, que são os advogados. Então queremos que, a Acrides quer que na verdade cada criança tenha um sorriso, cada criança seja feliz. É a nossa ambição e o nosso sonho ver cada adulto a proteger as crianças, não somente o seu filho ou a sua filha, mas todas as crianças em situação de vulnerabilidade. O grande sonho para o grande contributo que a Acrides poderá dar a Cabo Verde é, em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos da América, conseguirmos instalar salas de audição para que as crianças, enquanto criança e vítima de uma forma dolorosa da violação dos seus direitos, que é o abuso sexual, poderem ser ouvidas como crianças, verdadeiras crianças vítimas, e os agressores serem punidos com o que merecem. A minha preocupação, sobretudo a minha preocupação, é vermos agora que estamos a ter adolescentes a praticarem a violência sexual contra crianças. Portanto, é preocupante. Penso que mais do que nunca o governo tem que, na verdade, criar todas as condições para protegermos as crianças e uma presença mais forte nas comunidades para a educação dos jovens, a orientação dos jovens no iniciar a sua vida sexual de forma humana e como pessoa, e não violando crianças que ainda estão em crescimento. Tem vindo a conhecimento público cada vez mais denúncias de casos de abuso e violação de crianças. Muitos questionam se tem aumentado o número de casos ou se as pessoas estão a perder o medo e a vergonha de denunciarem estes casos que marcam a vida de uma criança para sempre. A presidente da Acrides acredita que há hoje mais consciencialização sobre esse assunto. Eu acho que há mais consciencialização para se denunciar. Faz-se agora denúncias e nós, enquanto sociedade civil, organização da sociedade civil, estamos a apostar na formação das nossas crianças para aprenderem a se autodefenderem-se e depois aprenderem a respeitar o eu e o outro. Acredito que melhorias teremos muito mais no futuro, mas já estamos a ter mais denúncias e também justiça mais célere. Agora, que precisamos aprimorar. Deixa um apelo às autoridades e à própria sociedade civil para a promoção e a defesa dos direitos das crianças. Toda a família deve proteger, mesmo se não tem condições, mas o amor, o carinho é fundamental. Ao Estado, eu penso que pensar o econômico sim, mas o social, o ser humano, a presença do serviço social na comunidade, para podermos ver se poderemos ter, não a pobreza extrema, não termos famílias a sofrerem por causa da pobreza, mas que cada um tenha o mínimo para viver com dignidade. Eu penso que há coisas que precisam de ter mais equilíbrio. É preciso pensarmos nisso. Pensarmos no Cabo Verde, eu enquanto governante, eu enquanto pessoa com capacidade para dar o melhor, fazer o melhor, não para eu ser importante, mas para eu ser útil pelas famílias cabo-verdianas e por Cabo Verde.
Flávio, enquanto voluntário da Acrides, deixou também um apelo. Em termos de abuso sexual, em termos de crianças, etc., de pedir que seja sempre atento, em termos de pais, para ter sempre atenção na seu filho ou na sua filha, que seja os assuntos mais pertinentes que se trabalham na sociedade. De pedir engajamento de todo alguém, engajamento bem maciço, para que não pode avançar de uma forma positiva. Pedem assim, através destes apelos, solidariedade social em prol das crianças e famílias mais vulneráveis para a promoção e a divulgação dos direitos e deveres da criança, visando o seu desenvolvimento integral e harmonioso. Veja já a seguir como têm sido as ações da Associação Coração de Ouro em prol das pessoas vulneráveis. Não perca, depois de mais uma pausa. A preocupação de muitas famílias atualmente prende-se com o sustento diário e formas de sobreviver. Por isso, cestas básicas são interpretadas como uma luz para muitas famílias que não têm nenhum rendimento. Uma ajuda que chega através da Associação Coração de Ouro, que trabalha incansavelmente para apoiar os necessitados. E uma outra associação que também tem desenvolvido vários trabalhos em prol dos outros é a Associação Coração de Ouro. Vamos conversar agora com o presidente da associação, que vai nos contar um pouco da história à volta dela. Bem, a Associação Coração do Ouro é um braço social da Igreja Universal. Então, ela já existe aqui em Cabo Verde há sensivelmente mais de 25 anos. Com outro nome de início, mas oficialmente com o nome Coração de Ouro já há uns 11 anos. E o objetivo é, aonde a igreja chega para fazer o trabalho espiritual, tem encontrado aquela parte social, tem encontrado aquelas necessidades nas pessoas que são precisas de ser também resolvidas, acompanhadas, para além da parte espiritual. Então, ela surgiu para justamente promover a solidariedade, poder ajudar a divulgação, né, da solidariedade com o objetivo de alcançar os mais necessitados. Aí surgiu, então, o Coração de Ouro e nós estamos aqui, graças a Deus, com todas as dificuldades, fazendo o máximo para cumprir aquilo que é requerido. E como é que tem sido o trabalho junto das pessoas mais vulneráveis? O que é que vocês têm constatado no terreno, por exemplo? No terreno, nas pessoas, são muitas as necessidades, muitas mesmo. Desde alimentação, condições também de habitação, muitíssimos, precários, situações que não têm saneamento. Nós encontramos idosos também que estão assim à sorte, ao cuidado das pessoas que têm consideração, vizinhos, conhecidos distantes, doentes, muitas vezes viciados também, familiares de pessoas que estão reclusas, estão sós. Então, muitas necessidades que são encontradas nas pessoas. Aquilo que se pensa que não está a acontecer muitas vezes no país, não está a acontecer muito perto de si, nós temos encontrado nessas pessoas. E, sobretudo, quando se fala da fome, não é? É uma coisa que sensibiliza muito. A fome dói, as pessoas, por causa disso, acabam, às vezes, até enveredando por práticas que não são boas. Esta associação, sem fins lucrativos, tem vindo a apoiar todos os anos milhares de pessoas. Uma ajuda que faz muita diferença na vida das famílias mais carenciadas, sobretudo nesta altura em que Cabo Verde passa por tempos difíceis, por causa da crise que afeta o país.
A preocupação de muitos tem sido o cotidiano, ou seja, o básico para sobreviver, diz este responsável. Nos últimos tempos, sabemos que vivemos uma situação muito complicada na nossa sociedade, que não é só aqui, problemas que vêm de longe, mas que afetam a todos. A preocupação assim da maioria das pessoas é o cotidiano, o básico, não é assim? Então tem sido feito um trabalho nos últimos meses muito forte de tanto angariação de bens de primeira necessidade e a sua distribuição, pela necessidade urgente que as pessoas têm. Imagina, sem trabalho, sem também condição de procurar o trabalho. Então as pessoas ficaram completamente assim desorientadas, posso usar esse termo. O desespero aumentou, a aflição, a situação mesmo de alimentos de primeira necessidade viu-se ser o que mais as pessoas procuravam para conseguir aguentar esse momento e esperar que amanhã seja diferente. Graças a Deus as coisas vêm mudando, né, gradativamente, mas foi muito intenso o trabalho feito nessa área. Os bairros periféricos são apontados como lugares que têm mais pessoas carenciadas, mas segundo este responsável, os necessitados estão em todos os lugares, pois recebem pedidos de ajuda de todas as classes sociais de pessoas que passam por situações delicadas. E aqui, particularmente na capital do país, tem alguns bairros que possamos dizer que são mais críticos ou que vocês têm maior solicitação de pedido de apoio? Às vezes, nós até encontramos algum receio das pessoas comentar que a sua zona é necessitada disto, daquilo outro, que a sua zona é famosa por isto, por aquilo outro. Eu talvez até evitaria tocar em nome das zonas, porque necessitados estão em todos os lugares. Cassandra, já recebemos pessoas formadas, já recebemos profissionais conhecidos de seus nomes, mas que estavam em momentos delicadíssimos, em situações delicadas, para conseguir sobreviver, para sair de casa e ir trabalhar. Quando falamos de necessitados, Cassandra, não tem zona. Quando falamos de necessitados, não tem zona. Várias zonas. Umas com um nome, com uma fama de mais isto, mais aquilo outro, mas vêm pessoas de todos os lados. Acredita, Cassandra. Vêm pessoas de todos os lados solicitar um apoio, uma ajuda, seja em alimentos, seja em roupas, seja as condições de habitação que se encontram a viver. E a associação procura fazer o máximo para poder ajudar. E isso, até por parte, serve de alerta para todos, porque você nunca sabe quando vai ser o seu dia. É muito bom, vale a pena mesmo ser solidário hoje para que amanhã possa também ser apoiado, ser amparado. Olha, com referência realmente a essa parte solidária, as pessoas não primeiro duvidar da necessidade, não querer fugir da realidade, porque muitos às vezes pensam assim, não vou ajudar porque não vai fazer bom uso da minha ajuda. Vale a pena ajudar. Muitas das vezes nós também deparamos com pessoas que fazem mau uso, mas nem por isso nós paramos de amar o próximo, de acolher, de ouvir, de entender qual é a necessidade daquela pessoa, para até ter uma forma diferente, melhor de conseguir ajudar a ela. Por isso, quem é de direito, quem tem um pouco mais, não desiste de praticar a solidariedade, porque faz bem. Quando for assim oportunidade,
ou se quiser praticar isso através do Coração de Ouro, sempre estamos também abertos, disponíveis para qualquer contributo, apoio e assim ir promovendo isso com os demais. Diz que é gratificante ajudar o próximo e acredita que dentro de cada pessoa tem um lado solidário que pode ser desenvolvido para apoiar quem necessita. Por isso, deixa um apelo. Olha, quem não tem desenvolvido, acredito que todos têm, mas demora a desenvolver, demora, vamos dizer assim, colocar em prática esse lado solidário, vale a pena. Primeiro, para si mesmo, aquela consciência, sensação de bem-estar, dever cumprido como ser humano. Como ser humano. Se a gente vê às vezes, há imagens que passam, muitos têm às vezes tido acesso a elas, se a gente vê no mundo animal, muitas vezes, solidariedade, até em espécies diferentes, imagina no ser humano racional. Então, primeiramente, é uma grande satisfação para si mesmo. Você está fazendo um bem para si mesmo, está a cumprir aquilo que o Criador, não é? Ele também ensinou, e se ele ensinou, não ensinou à toa. Quem ajuda hoje, amanhã com certeza absoluta irá beneficiar-se disso. É uma promessa de Deus, que quando nós acolhemos o necessitado, quando nós perdoamos, quando nós atendemos aquele que precisa, Deus, ele recompensa. Todas as associações que passaram por aqui no Contato Direto relataram como um dos principais desafios o problema financeiro. Há quem dizia que ser solidário é proporcionar alternativas para desenvolvimento justo da sociedade como um todo. Isso mostra que um pequeno gesto de apoio pode fazer muita diferença na vida de um próximo que está a necessitar de apoio ou solidariedade. Solidariedade precisa-se para podermos melhorar o dia a dia dos que mais necessitam. Por isso, faça sempre a sua parte e ajude o seu próximo. Ficamos por aqui e até a próxima edição do Contato Direto. Boa noite!